Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o pesquisador Cristiano Melo de Oliveira, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, local em que agora eu desenvolvo o meu pós-doutorado, sob a supervisão do professor Godofredo de Oliveira Neto. E na fala de hoje eu vou abordar uma parte da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2019. Por volta de dezembro de 2019 eu ingressei no curso de pós-doutoramento. E parte dessa pesquisa é um desdobramento da minha tese de doutorado, em que eu fiz onde eu fiz também o doutorado de sanduíche na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras. E eu intitulo ela como Considerações sobre o espaço didático descritivo e histórico nas aulas de literatura nos cursos de letras. Então, na pesquisa que já está escrita, e será enviada aos anais do Congresso, eu estabeleço uma introdução, uma parte de desenvolvimento, que é a parte mais teórica, e análise e depois as considerações finais, junto com as referências. Então eu peço licença a todos que eu realizarei a leitura. Na medida do possível, eu explicarei um pouco em detalhes. Em dezembro de 2019, quando eu ingressei no curso de pós-doutoramento em letras vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu observei que eu poderia desenvolver um diálogo analítico mais amplo sobre a minha investigação de doutoramento. Então a minha tese foi sobre os dois romances históricos, A República dos Bugres e Conspiração Barroca de Rui Reis Tapioca. E um dos subtítulos da minha tese, eu analiso o espaço, o cenário, como ele se configura nos romances, ou seja, como essa parte descritiva, os fragmentos descritivos, eles são elaborados com base na leitura de arquivos, na leitura de outros livros que o próprio autor menciona ter feito, por meio de uma entrevista que eu fiz com ele, reproduzo parte da entrevista no final da tese. Então, o desdobramento de um dos subtítulos da minha tese eu venho a trabalhar no meu pós-doutorado. Não é minha tese, mas é uma parte da minha pesquisa, que também não chegou a ser totalmente aprofundada e totalmente concluída. Então, continuando, sob a supervisão do professor Godofredo de Oliveira, eu direcionei minha atenção para o projeto A Configuração do Novo Espaço do Novo Romance Histórico Brasileiro, do espaço do Novo Romance Histórico Brasileiro, no qual eu buscaria averiguar em que medida a caracterização do espaço modifica as ações de alguns eventos e personagens. Inicialmente, eu enviei algumas mensagens pelo aplicativo WhatsApp e, posteriormente, eu entreguei o projeto em mãos ao professor na Academia Carioca de Letras, localizada no centro do Rio. E lá eu pude conversar com ele sobre o meu interesse em realizar a pesquisa e continuar alavancando parte do meu percurso acadêmico, ou seja, ministrando palestras e conferências na própria UFRJ e também ministrando aulas e também participando de bancas e como membro e orientando alunos de graduação, possivelmente mestrado e doutorado. Embora o projeto se mantenha na averiguação de como o espaço descritivo passadista é representado e figurado nos romances históricos de Rui Tapioca, o presente trabalho visa averiguar também como o espaço histórico pode ser trabalhado em sala de aula. Então, essa chave de leitura que eu crio é para que o professor possa trabalhar de forma mais didática, ou seja, utilizar os romances históricos e fazer com que eles possam funcionar de maneira didática, né, de maneira prática, de que o aluno possa visualizar esse cenário de época. Calculamos que existe uma probabilidade muito significativa naqueles leitores de romances históricos que supostamente visualizam como o cenário pode ser fator indispensável numa narrativa mais elaborada. Por ilustração, muitos leitores que leram o romance Memorial do Convento, de José Saramago, leram também livros históricos sobre como fora a construção pormenorizada do convento de Mafra, situado na cidade homônima em Portugal. Aqui eu cito um exemplo ilustrativo, né? Dado o exposto, ao longo deste raciocínio, delinearemos algumas relações entre as teorias propostas pelos autores sobre a importância do espaço numa narrativa romanesca, tecendo um possível diálogo com algumas sugestões didáticas em sala de aula, em especial algo direcionado aos acadêmicos do primeiro ano dos cursos de letras. É o professor do primeiro ano do curso de letras que vai
poder usufruir um pouco dessa chave de leitura. Tá? Lógico, a disciplina tem que estar focada nos romances históricos também. Aqui eu parto para um desenvolvimento. O espaço no romance já foi objeto de estudos de muitos pesquisadores renomados pelo país afora. Aqui eu cito uma nota de rodapé do professor Osíris Borges Filho. Até agradeço ele pelo envio do livro Introdução à Topoanálise. É um professor aí que cria também conceitos para trabalhar o espaço nas narrativas da literatura brasileira. Bom, na maior parte, ao se debruçarem sobre esse assunto, muitos autores ainda afirmam que o espaço pode modificar ações e acontecimentos desenvolvidos. Ou seja, foi isso que eu acabei de dizer, né? Preliminarmente, é interessante saber como ele é descrito ou simplesmente dissolvido no corpo do texto narrativo. A depender das técnicas utilizadas por alguns escritores, é possível depreender que muitos se arriscam a incluir algumas referências, ou seja, os nomes de lugares das ações ocorridas. Suponhamos que o leitor viajado conheça melhor a região geográfica, ou seja, o espaço urbano e rural da Sicília, na Itália. Isso certamente contribuirá para estabelecer conexões históricas com o romance O Gattopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. E foi até interessante essa ideia que eu tive aqui de incrementar essa parte dessa reflexão, porque eu estive nessa região, estive no sul da Itália, em Palermo, e eu fiquei muito curioso depois para ler O Gattopardo, né, que é um romance histórico que reproduz parte desse cenário, dessa ilha no sul da Itália, Sicília. Certamente a associação dependerá do entrosamento do leitor com a realidade local. Né? Cabe ao leitor familiarizado uma espécie de reconhecimento geográfico quando estabelece uma espécie de dialética entre o passado e o presente. Fazer com que se naturalize o cenário no romance histórico pode ser uma excelente técnica de leitura. O que há de mais pernicioso nessa abordagem é fazer com que o aluno pense que o espaço é um mero espelho da realidade vigente de época. Ou seja, o autor também lhe inventa esse espaço. Né? Se o mero espelho pode soar excessivo ou densamente ilustrativo, o certo é que o espaço não pode ser delegado à mera imaginação simplória. Isso também é um perigo, né? Porque se o autor apenas imagina esse espaço, ficcionaliza demais, aí acaba que o romance histórico cai um pouco em descrédito, caso o leitor reconheça e tenha familiaridade com esse enredo, com esse cenário histórico. Né? Categoria indispensável na constituição de uma narrativa, o espaço descritivo histórico também pode ser o principal protagonista de muitos romances. Imagine uma pintura histórica que não tivesse uma atmosfera citadina ou rural, seja no ambiente interno ou espaço externo, a qual pudesse recriar o cenário de alguma época remota. Como ficaria? É uma indagação que eu crio aqui no decorrer do trabalho. A esse respeito, a pesquisadora espanhola Célia Fernandes Prieto observa que, aqui eu vou ler em português a citação dela, cito: o narrador do romance histórico deve criar um mundo ficcional e deve, de forma, organizá-lo de maneira que provoque um efeito de um mundo no espaço histórico. Fim de citação. Ou seja, deve concatenar, né, deve fazer ligações com esse espaço e dar um efeito de real. O efeito de real é uma das palavras que Roland Barthes também usa no ensaio dele. Né? Por mais que a explicação da autora espanhola seja lúcida, no entanto, ainda carecemos de uma abordagem ligada ao novo romance histórico brasileiro, por ora pouco discutido e teorizado. Aqui eu venho encaixar a minha análise, a minha leitura. Né? Embora não desejamos realizar um extenso mapeamento histórico do conceito de espaço na literatura, a própria palavra possui significado polissêmico. Ela expressa de forma interdisciplinar uma espécie de sinergia dentro do enredo histórico, capaz de simular uma realidade que não é lembrada ou já for esquecida. Aguçar a técnica para manter uma espécie de expressão estética acerca da descrição do espaço é uma constante na vida de muitos escritores. Não raro, eles consultam constantemente a história oficial na busca de novas fontes de inspiração. Em paralelo a esse conteúdo, temos também um derivado da palavra espaço, ou seja, a descrição do cenário. A despeito disso, a pesquisadora Patrícia Pavis, no seu dicionário de teatro, em especial no verbete sobre cenários, aplicado aos textos dramatúrgicos, disserta sobre algumas questões que abrangem a importância da formulação do cenário teatral na contemporaneidade. Por via alusiva à literatura, a reflexão de Pavis corresponde também à necessidade nos dias atuais
por parte do autor de conferir uma plasticidade verbal que consiga apreender o cenário de romances históricos. Para a autora, cito, o cenário não apenas se liberta de sua função mimética, como também assume o espetáculo inteiro, tornando-se seu motor interno. Fim de citação. Embora aceitemos os ensinamentos de Pavís em relação à amplitude da função do cenário, podemos direcionar melhor a sua elucidação. É sobre esse espetáculo, o qual frisa a autora, que comporta a nossa defesa argumentativa, isto é, que ele passe a ser a característica motora da ficção histórica, pois relatar fatos do passado é descrever a exuberância de uma paisagem de época. Acima de tudo, eu gostaria de cunhar a expressão conceitual espaço descritivo e histórico didático, porque notei uma insuficiência de uso didático na literatura, como formato explicativo ofertado ao conteúdo, cuja proposta melhor classifica as descrições feitas pelo narrador, quando este interrompe a história para realizar uma descrição da atmosfera local. Então vocês percebam aqui que aqui eu crio esse conceito, né? Este desdobramento terminológico se direciona à análise da função que o espaço ocupa na narrativa e a histórica há de revelar o cenário de época, e por si só bastante indispensáveis aos grandes narradores que recriam o passado. Se clarificar a leitura do espaço histórico no romance histórico é necessário, o que dizer do didatismo utilizado pelo professor para apresentar algumas descrições cenográficas do período? Como é de se notar, a palavra didático está justaposta a encarar o conteúdo dos cenários como formato de aprendizado das localidades recriadas pelo romancista histórico. Despida do conteúdo histórico, essa estratégia de análise acaba perdendo seu sentido, por muitos romances comuns sequer guardam descrições ligadas ao contexto de época, ou seja, essa expressão que eu cunha para que o professor possa trabalhar com romances especificamente históricos, né? Bom, aqui durante essa parte do desenvolvimento que o professor vai fazer em sala de aula, né, eu crio também algumas hipóteses, né? No trabalho de leitura das descrições espaciais contidas no romance histórico, é possível notar que o professor de literatura ou história possa explorar algumas técnicas que se validam da explicação do antes e do depois de alguns locais mencionados na narrativa. Ou seja, passado e presente coabitam o imaginário de muitos autores durante a composição da obra. Por meio de fotos de época, o professor ele pode explorar camadas transformativas da própria realidade geográfica urbana. Recuando no tempo, a título de ilustração, se o docente deseja explorar as descrições cenográficas externas do romance histórico Esaú e Jacó, de Machado de Assis, ele pode também atestar quais foram as transformações ocorridas nas ruas, becos, vielas e logradouros da cidade. Ou seja, o leitor atual, né, o professor. Né? Publicada em 1904, a obra se destaca pela quantidade de referências ao Rio Antigo, em especial o extinto logradouro do Morro do Castelo e adjacências. Por exemplo, o espaço descritivo histórico didático, né, do Largo da Carioca, ele pode ser representado e comparado com fotos antigas, cartões postais de época, buscando registrar como a topografia histórica sofrera com os avanços da urbanização. Bom, eu vou adiantar um pouco a minha fala e vou partir para as considerações finais. Sabemos que este modelo analítico proposto não pode ser idealizado devido às características estéticas diferenciadas e infinitas de um texto literário. Fora da ficção histórica, o espaço real de muitos enredos existe lá também para ser explorado e pode ser conferido caso o professor deseje conhecer in locus com os alunos. Por meio deste artigo, comprovamos também que alguns teóricos precisam ser contrastados e discutidos, dando margem ao debate e ao contraditório. Ainda cabe salientar que leitores viajantes são melhores identificadores de cenários, ambientes que outros, pois eles são capazes de assimilar algumas passagens topográficas de alguns romances. Tá? Ao trabalharmos com os outros suportes de leitura que dão margem a outras abordagens, o aluno também passa a ter maior interesse e curiosidade, eu suponho, né? Ao longo do percurso, ao menos conseguimos colocar em xeque algumas questões sobre os procedimentos de leitura, no que toca ao espaço, cenário, ambiente, macroespaço, microespaço, dentre outros. Conforme observamos, a intenção não foi realizar um completo mapeamento histórico acerca das teorizações vigentes, mas colocar à baila apenas alguns desses diálogos. Então eu agradeço a atenção de todos e deixo
livre aos questionamentos. Obrigado.